ela é adorada por todos, tanto garotos quanto garotas, com exceção de um único garoto, que é esse cara aí, o Medaka. Ela tenta de tudo, literalmente. Essa daí é muito maluca, vocês vão ver daqui a pouco. Olha as loucuras que ela faz só pra ter a atenção especial dele, pra tentar conquistar o único cara que não olha pra ela, assim como todos os outros. E agora ela tem um único objetivo: fazer esse cara chamado Medaka Kuroiwa se apaixonar por ela. Bom, se eu estiver falando meio estranho aqui, não liga não, tá? Esses dias eu acabei arrancando meu primeiro dente pela primeira vez, então eu tô em fase de recuperação ainda. E falar pra vocês, eu achava que ia doer mais, mas foi meio que tranquilo. Só na hora de arrancar a raiz que começou a doer, mas de resto foi tranquilo, de boa. Aposto que se eu não tivesse comentado isso pra vocês, vocês não iriam começar a reparar agora nesse vídeo, não é mesmo? Mas enfim, esse daí é um dos motivos de eu estar sumido nesse uma semana. É um desses motivos aí. Mas sem enrolação, bora ver, conferir esse resumo de Kuroiwa Medaka. E esqueci o resto do nome do anime. Antes de mais nada, já deixa o like, se inscreve no canal e bora pro resumo. E já começa com mostrando a beleza, a deusa. Até os bebês admiravam a beleza dela desde o nascimento. Desde o primeiro momento que ela botou os pés nesse mundo. No parque, durante o fundamental, uma de suas colegas repara e comenta pra garota que tinha um creme na sua bochecha. Ela, após dar uma lambida, dá um sorriso bem fofo pra eles. E as crianças acharam ela bem fofa. No pega-pega, os garotos, ao invés de correr pra não ser pego por ela, eles ficam plantados ali, parados, e falam que queria que ela pegassem eles. E as outras garotas que fugiam, que estavam fugindo ali, também voltavam para serem pegas por ela. Olha só isso, que isso. Aí deixou de ser pega-pega, não é mesmo? Sim, me prenda. Por conta desses eventos, ela se acha toda a mais bela, a mais linda, a mais poderosa. E se acha uma rainha abelha. Já deu pra perceber, né? Essa daí tem um ego bem inflado. O problema não é agora, né? Porque isso daí foi durante a época do fundamental. Agora vamos ver se ela vai ter esse mesmo tipo de pensamento. Se vai se achar como a rainha abelha. Agora que tá no ensino médio, ela tá indo em direção à sua escola e durante a caminhada até os adultos olham pra ela, homens e mulheres. Ixi, caramba, se não fosse no mundo dos animes, tenho certeza que esses caras iriam ser presos. Chegando na escola, ela dá bom dia para cada um dos alunos e todos dá de volta calorosamente para ela bom dia. Quando foi a vez, seu vizinho, o garoto que sentava ao lado dela, ele curiosamente vira a cara para ela e pensa. Após alguns segundos, ele fala de forma frio, dando bom dia para ela. O nome dele é Medaka Kuroiwa e com essa reação dele, ela pensa: essa atitude, esse pensamento dela me lembrou da Kushida nessa hora. A garota que se faz de santinha, mas no fundo ela pensa em umas coisas bem malucas. Chama os outros de idiota, burra, vagar. Ela tenta puxar assunto com ele, perguntando sobre o seu uniforme, se ainda não chegou, ou se conseguiu se adaptar com a classe, já que, pelo visto, ele se transferiu há mais ou menos 2 semanas atrás. Com várias perguntas em direção a ele, o garoto coloca sua mão no seu rosto enquanto suspira. A garota se esforça para continuar batendo papo com ele e fala para ele que se precisar de ajuda era só pedir para ela. Ele a ignora nesse momento, mas então resolve pedir algo para ela, para simplesmente deixá-la em paz. A garota fica bem chateada e incrédula, se perguntando como um cara não dá atenção a ela, uma garota tão linda, sentada ao lado dele, e pensa: essa daí se acha demais. Pensando assim, se chamando de abelha rainha no ensino médio, cara, tá passando vergonha. Enquanto perdida nos pensamentos, se achando demais, se achando toda poderosa, linda, a garota percebe que o Medaka tá curtindo uma foto de gato.
Então resolve puxar assunto sobre gatos. E sim, a gente teve que ver uma cena dessas. Ela dá uma lambida como uma gata e me diz: só eu me senti desconfortável e envergonhado por ver essa cena? Que não é possível, foi muito vergonhoso. E pior é que os caras ali em volta dela adoraram, amaram essa cena. E ele também reagiu com boca aberta. Ela viu isso e achou então que esse cara finalmente tá prestando atenção nela e seu coração tava batendo a milhão. Só que não, ele olha com uma cara feia pra ela falando: esse sim é o prota, ele é o melhor. E ainda fala miau no final da frase, imitando essa garota. E após isso, olha pro outro lado, mostrando que não vai mostrar nada pra ela, escondendo seu celular. E aproveitando, pede mais uma coisa pra ela, que se pudesse, pra não falar com ele, caso seja necessário. E esse comentário deixou ela em choque. E veio vários flashbacks dos meninos chamando ela pra brincar no fundamental, do cara se confessando pra ela e o outro garanhão dando buquê de flores pra ela. E agora, independentemente de quem fosse, todos a adoravam e sempre estavam conversando com ela, se confessando pra ela, dando sempre a atenção. Mas esse cara não, ele simplesmente a rejeitou, ignorou e pediu para se afastar dele, para não conversar com ele apenas caso se fosse necessário. Isso deixou ela bem chateada, perguntando como ele ainda não se encantou por ela, pelos seus encantos. Então resolveu fazer uma jogada ousada para capturar a sua atenção. Ela mostrou, enquanto estava colando o cartaz, as suas pernas sensuais, enquanto ele passava pelo corredor. Só que ele não teve nenhuma reação. Ele só apenas colocou a mão no rosto e após isso sai, fechando seus olhos. Surpresa, então ela resolve fazer a sua próxima jogada, caindo de propósito e mostrando a sua roupa íntima, perguntando para os caras se eles tinham visto alguma coisa. Logicamente, ela estava perguntando diretamente pro Medaka, mas ele simplesmente sai, apenas sai, ignora o que ela perguntou e vaza dali rapidamente, deixando ela bem confusa, se perguntando como assim? Isso também não funcionou, fazendo ela ser obrigada a usar sua cartada final. Quando o professor estava dando aula, a garota levanta a sua mão repentinamente. A Kawaii, o nome dessa garota, comenta pro professor que estava passando mal e o sensei pede para alguém ir acompanhá-la, mas rapidamente a mina cai em cima do Medaka, falando que ele ia levá-la até a enfermaria. Chegando lá, ela faz um cabedon nele, jogando ele contra a parede. Medaka fica confuso e pergunta se ela não estava se sentindo bem. Kawaii avisa para ele que nesse horário a enfermeira tá ausente. Pensando consigo mesma, ela fala que ele foi o primeiro a fazê-la ir tão longe assim e pergunta diretamente para ele agora o que ele sentia por ela, já que o Medaka é sempre frio e tá preocupada por ter feito algo que não deveria, por isso ter começado a odiá-la. Kuroiwa responde que não é bem assim, e então a garota ela faz uma carinha de a vitória é minha, pensando que ele estava começando a corar, fazendo seu sorrisinho da vitória. Vem o inesperado, ele faz uma cara bem fechada, aquela cara fechada de sempre, com o olhar frio. Ela fica chateada e puxa o seu braço, chamando ele para conversar. Aí nessas horas eu pensei, eles vão cair. É a cena padrão de todos os animes de romance e dito e feito. Tropeçou e ela caiu em cima dele. Pegou muito mal. A Kawaii pede desculpas pra ele, esperando que ele ficasse curado também, assim como ela ficou desconfortável com essa situação. Mas não, ele ainda continua com aquele olhar frio, deixando ela bem chocada. Percebendo que ele ainda estava bravo, vendo que ele ia recuar, ela fica para baixo, pensando que não é possível que os meus encantos são tão ineficazes assim. Enquanto fica se chamando de Rainha Abelha, ela pega a camisa dela e tira, até sair o botão da camisa dela. Não é possível. Ela fez toda essa ceninha
falando que a mão dela escorregou e até mesmo ela não aguenta a pressão. Tá envergonhada após fazer esse movimento ousado e implora que ele se apaixonasse por ela logo, já que ela não tá aguentando mais fazer esse tipo de coisa por passar tão longe assim de seus limites. Mas mesmo assim, com essa jogada ousada dela, ele fica com um cara mais assustador do que o habitual. Isso fez ela começar a chorar e espernear pela cama, como um bebê, uma criança mimada, que quando não consegue o que ela quer, ela simplesmente chora. Quando ela quase ia cair da cama, ele percebe e rapidamente a protege, antes que acontecesse uma queda feia. E o coração dela bateu. Na verdade, é ela que acabou se apaixonando por ele. Ela pede pra ele voltar para a sala de aula. Ele fica em pânico nesse momento, mas resolve então, a pedido dela, voltar para a sala de aula. Antes de sair, ele dá um conselho valioso para ela, que deveria ao menos guardar esse tipo de coisa para uma pessoa que ela tá realmente apaixonada. E esse conselho fez ela se apaixonar mais ainda por ele, batendo seu coração rapidamente toda hora, sem parar. A Kawaii, de volta para a sala de aula, agradece ao Medaka por ter acompanhado até a enfermaria. Ele olha para ela nesse momento sem parar. Por outro lado, a Kawaii agora ela não consegue simplesmente olhar nos seus olhos, mesmo sabendo que ela estava sendo observada, enquanto batia mais ainda o seu coração. Ela não quer admitir, mas já tá percebendo que tá gostando dele. Querendo parar de pensar nisso, bate a cabeça na carteira e olha rapidamente para ele com um olhar determinado. Jura que vai fazer a qualquer custo capturar o coração dele. No outro dia, ela dá bom dia pra todos e olha que musiquinha feia do caramba. Se for ela cantando é pior ainda. Me diga que não é ela cantando. Melhor é o protagonista dando bom dia pra ela, com um olhar distante. Como sempre, ela vê o seu visual de hoje e comenta sobre o seu uniforme, já que ele veio hoje. Medaka responde pra ela apenas sim, de forma secão. Kawaii fica bem indignada, pensando que só ele olha assim pra ela, se perguntando: quando Medaka passa por uma garota, ela cora depois e tá claramente gostando dele. E isso é um problema. Já já vocês vão entender por quê. Enquanto faz os seus alongamentos perfeitamente, a Kawaii chama o Medaka para se alongarem juntos, mas é simplesmente ignorada. Depois da aula de educação física, a Kawaii seca o seu suor e de forma sutil deixa a sua pequena parte da sua barriga exposta, deixando os garotos malucos, perguntando como foi. Agora sim ele deve ter ficado maluco. Pelo menos isso, ele deve ter uma queda por barriga. Mas Medaka só vira e coloca a mão, falando: ele tá lavando o seu rosto. E a mina simplesmente perseguiu ele, seguiu. Ela tá stalkeando ele. Sim, mesmo ela não querendo admitir. Ela tá muito obcecada por ele. Soube que não tá dando atenção pra ela. A desculpa era que queria ver a cara da pessoa que consegue resistir aos seus encantos. Ela olha pra ele, mas não recebe nenhuma reação por parte dele. Quando ia desistir, resolve tomar água do bebedouro. E nesse instante, Medaka põe seus olhos fixamente para ela. Sem perceber, ele ficou olhando para ela alguns segundos. E a Kawaii percebe isso e fica mó felizona. E sem querer, nesse momento joga toda a água para cima dela. E a sua camisa estava toda molhada e suas partes estavam bem expostas. Como bom homem, com uma bela atitude, ele tira sua camisa e coloca nela, fazendo esse grande favor, porque ela só tá passando vergonha, deixando ela ainda mais apaixonada e encantada por ele. Enquanto Medaka pensa se a sua camisa estava fedorenta, é abordado por dois colegas de sua classe, pedindo para conversar sobre a Kawaii, do porquê ele não trata bem a Kawaii, mesmo ela sendo amigável com ele sempre. Os três vão pro parque. Medaka abre o seu jogo e comenta sobre a sua situação. O motivo dele não ser tão amigável assim com a Kawaii. Ele é na verdade o herdeiro de um templo de gato, e está proibido
de se aproximar tanto das garotas. Lá onde ele morava, especificamente, tinha idosos e cabras. Por isso, ele também é um dos motivos de ele não saber como conversar com garotas corretamente. Ele só via na TV garotas lindas e nunca imaginou ver isso pessoalmente. Na TV e presencialmente, cara a cara é diferente realmente. E ainda mais fazendo coisas bem ousadas. O colega fala pra ele que não tem nenhum problema de ser mais legal com ela e não seria punido por causa disso. Medaka concorda com o que ele falou, mas pensa que do jeito que tá indo, ele vai acabar se apaixonando por ela. Ele tem a sua religião e a regra de não se aproximar tanto assim das garotas. Mas imagina, por um instante, como seria se namorasse com uma garota como ela, como a Kawaii, e dá um sorriso medonho nessa hora. Fazendo ele voltar a si, bota a mão no seu rosto e fala. E é por isso que ele sempre fala isso e sempre faz esse movimento, tirar pensamentos negativos e poluídos da sua mente e apenas esvaziar sua mente e voltar a si. No dia seguinte, a garota devolve a camisa lavada e ele fala que não precisava. Kawaii dá um sorriso pra ele e provoca o Medaka, virando a cara pra ela de novo, deixando ela bem brava e chateada. Mas o que ela não sabe é que ele tava com vergonha. Simples assim, pelo que ele comentou com os colegas de classe anteriormente. E também esse é um dos motivos de ser um problema. Aquela garota que ele encontrou no corredor tá gostando dele, porque simplesmente vai ser rejeitada. Por enquanto, né? Já que ele tá proibido de se relacionar com garotas. Kawaii Mona tem 17 anos, nascida em Osaka. É por isso que ela tem esse tipo de sotaque bem diferente do normal, que simplesmente ela nasceu em Osaka e se mudou faz pouco tempo em Tóquio, 1 ano mais ou menos, e nunca encontrou alguém que resistisse aos seus encantos até agora. É por isso que ela vai, custe o que custar, fazer o Medaka Kuroiwa se apaixonar por ela. E assim termina o primeiro episódio desse anime, Kuroiwa Medaka, da menina maluca, bem estranha e esquisita, que é obcecada por atenção. E como esse cara tá ignorando ela, pediu pra ela deixá-lo em paz, ela vai, custe o que custar, fazer de tudo pra que ele se apaixone por ela. É muito engraçado esse anime e bem esquisita essa mina. Faz umas coisas bem malucas e bem doidas. Olha só o que ela fez com o cara, meu. Mas foi bom de ter visto logo nesse primeiro episódio os dois lados da visão da mina, de como ela vê o cara diante daquela situação dele ignorando ela, achar que tá ignorando ela, mas na verdade não. Ele tá apenas envergonhado e não tá querendo se aproximar tanto assim das garotas, porque ele tem a regra de não se relacionar e se aproximar das garotas por conta da sua religião e de ser o herdeiro do Templo de Gatos. Templo de Gatos. Simplesmente esse é o motivo. Cara, que bela explicação. É coisa de anime, só loucura mesmo. Eu tô vendo que esse anime é mais um anime de romance bem lento e não só lento, enrolação. Mas vamos ver como é que vai desenrolar isso e se vai acontecer alguma coisa interessante. Já deu pra perceber que o cara, mesmo tendo vergonha, ele toma certas atitudes. Um belo protagonista. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e até mais.